Bem-vinda e bem-vindo ao Cine Teatro do Instituto Moreira Salles. Por favor, atenção para algumas informações importantes. Desligue seu celular. É proibido fumar. Não é permitido consumir bebidas e alimentos dentro deste ambiente. Solicitamos não filmar ou captar áudio sem autorização prévia. Fotos são permitidas, mas sem flash. Esta sala possui 2 saídas de emergência, uma na lateral esquerda da plateia e outra no foyer de entrada. Este evento será transmitido ao vivo pela internet. O IMS agradece e lhe deseja uma ótima sessão. Olá, boa noite, bem-vindos. Nesta aqui é a mesa final do dia 2 do Festival Zoom. Eu só queria lembrar que o festival continua amanhã, com oficinas, conversas, as 2 feiras, projeção de vídeos, exposição de livros. E a gente tem agora a honra de receber aqui o Paulo Bruschi em conversa com a Daria Jarenchuk. Então, por favor, podem vir. Perguntas podem ser feitas no final. Procurem pela Marina, que está aqui. Tudo bem? Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento do coração ao Paulo Bruschi por essa oportunidade de estar aqui ao lado dele. Para mim é sempre uma honra e um imenso prazer, porque a cada conversa nós descobrimos mais coisas significativas da vida dele, porque é uma vida tão intensamente, imbricadamente nas artes, que eu tenho conversado com o Paulo ao longo dos anos, mas sempre é uma surpresa. Então, Paulo, super obrigada. E também agradecer ao Instituto Moreira Salles e à revista Zoom, né, por essa oportunidade. E, antes da nossa conversa, antes de o Paulo também fazer aí uma caminhada sobre inúmeras obras que ele julgou significativas para discutir esse conceito alargado da prática fotográfica dele, ele também selecionou 3 filmes, sendo que os filmes dele também são pouco conhecidos. Então, vamos ver os filmes primeiro e depois nós conversamos aí a partir das obras. Queria dar só uma palavrinha. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a Tiago Nogueira, ao Instituto Moreira Salles, né, e toda essa equipe que trabalhou desse festival maravilhoso, né, cada dia melhor do que o outro, né, com pessoas fantásticas. E, antes da mostra do filme, pouca gente conhece a minha produção. Daria organizou uma mostra minha de filme, que foi assim, foi a maior que foi feita minha no Centro Cultural São Paulo. Tem quantos filmes, mais ou menos? Uns 5 só? Porque ninguém conhece. Eu fiz já cerca de 30 e poucos filmes de artista, e eu não edito meus filmes. Meus filmes são diretos, não tem edição, nenhum deles. Eu comecei desde os anos 70, comecei com o Mati, que fez 16mm, Super 8,
e não quer ter, tem 30 e poucos. O meu filho está programando uma caixa para o próximo ano, está fazendo, junto com minha filha, de todos os meus filmes, com os esboços, com o livreto encartado, né, porque... E esses filmes eu criei em 80, são chamados xerofilmes, que eu como desde 69 que eu trabalho com termofax, antes de surgir a Xerox, né, e eu inventei em 80, eu estava dando um curso na Universidade Católica de xerografia, e inventei esse processo do xerofilme, né, que depois eu explico melhor. E eu fiz um filme, um tem 15 segundos, que é Xero Performance, é meu relacionamento com a máquina, né, é de 80. O outro é umas letras, porque esse eu liguei para o diretor da Xerox, que era meu amigo, que emprestava a máquina, assim, para eu dar os cursos, aí eu disse, eu vou tocar fogo na máquina. Ele riu, aí eu desliguei. Aí toquei fogo mesmo. No outro dia, quando eu liguei para ele, ele disse, você é louco? Eu digo, você riu, cara? Então, né? Não é quem cala consente, não, quem ri consente. Aí ele mandou outra máquina, levaram, porque eu botei algodão, vai passar aí, álcool, umas letras 7 em cima, e os alunos queriam sair, eu fechei a porta, tirei a chave, né, e toquei fogo. E liguei a máquina, porque eu sabia ligar, uma ligação direta. E saiu até ela pifar. Aí depois eu filmei quadro a quadro, e o título do filme foram as únicas letras que sobraram inteiras em cima do visor. A borracha derreteu e as letras que apareceram em cima, que dava para ler, eu botei o título do filme. E o último eu fiz em Nova York. Em 81 eu ganhei a Bolsa de Artes Visuais da Fundação Guggenheim e fui morar lá um ano. E a Xerox de Nova York me deu uma semana de pesquisa. Aí, então, eu vou mostrar o equipamento que eu inventei para fazer esse filme. Quando ele passar, depois tem um gráfico mais adiante, 2 imagens. As imagens que vão aparecer não tem sequência, não. Cronológica, nada. Eu trabalho assim, sem sequência, sem cronologia. Eu não tenho uma preocupação com isso, não. Sabe? Eu faço o que me vem na cabeça, não tem nenhuma sequência cronológica das imagens, não tem nada. Né? Tem um filme meu, para finalizar, um Super 8 que eu fiz, eu peguei uma máquina, uma filmadora, e saí para o Pernambuco, pelo interior, filmando. Chama-se Viagem. Na minha frente, na estrada, em Catende, eu acho, numa cidade, tinha um caminhão que eu acho que quem devia estar dirigindo era eu. A frase do Paralama, que eu tranquei o cara naquela época, não tinha assalto, fiz assim para ele, ele parou, eu me deitei embaixo daquele bolso de lado do caminhão, e quando ele saiu, eu fiquei filmando, ele andando, e a frase é, nem me acompanhe que eu não sou novela. A música do último filme colorido é de Smetak. Walter Smetak.
Só para fechar a parte de filme, o meu filme mais longo, o filme de artista, né, o videoarte, ele tem cerca de 12 minutos, porque eu não sou cineasta, eu sou um artista que faz cinema, como Hélio de Sica chamava de quase cinema, né? Então, eu nunca me propus a ser cineasta. São experiências que só funcionam se eu botar em movimento, né? E não me interessa qualidade nem técnica, eu não me preocupo com esse tipo de... Eu estou preocupado só com a ideia. Mudou aqui, mas não mudou ali. E os filmes nunca foram tratados, foram copiados ainda do VHS, por isso que eles perderam muita cor. Paulo, então, antes de falarmos aí sobre aquilo que você acabou tomando como título dessa exposição, que é a fotolinguagem, eu acho que você poderia contar um pouco para nós o seu pai, né? O seu pai como fotógrafo, porque acho que diferente de muitos artistas que entraram nessa exploração da fotografia, do meio fotográfico, até usando o termo fotolinguagem, você já tinha uma experiência até profissional nesse estúdio do seu pai. Então, acho que isso não é qualquer coisa na história do Paulo, porque acho que também você podia contar para a gente essa história da preservação, da conservação, porque todo esse material, gente, muitos artistas perderam filmes, perderam fotografias, porque são materiais dos anos 70. E o material do Paulo super bem conservado. Então, acho que você podia contar um pouco para a gente essa façanha aí de menino. Meu pai era fotógrafo, ele veio numa trupe de artistas russos e foram parar no Recife, para minha sorte. E minha mãe nasceu em Fernando de Noronha, porque até hoje quem trabalha em Fernando de Noronha equivale a 2 anos, porque ninguém quer, porque não tem estrutura. Tem estrutura para turista, mas, inclusive, o problema médico nessa área médica, ninguém quer, porque não é adequado. Se alguém morrer, o culpado é o médico, até hoje. Então, e meu avô era meteorologista de lá. E minha mãe também tem uma participação importante, que sempre foi uma pessoa muito, muito legal. Ela foi a primeira mulher candidata, né, a vereadora. Ela ficou como suplente, apoiada por Miguel Arraes e João Goulart. Eu tenho foto de mamãe com eles dois no aeroporto lá. E Gregório Bezerra quem ia buscar ela no jipe velho lá para ir para os comícios, né? E meu pai, ele veio numa trupe, ele andava em cima de cavalo com 3 pessoas, dançava, né? Todo navio russo e polonês chegava no Recife, o comandante, a tripulação ia lá para casa. Então, eu conhecia a máquina Polaroid, tipo Polaroid russa, muito cedo. E eu me impressionava como é que saía na hora. E meu pai sempre teve, o pessoal trazia do navio, sempre teve máquinas de ponta. E ele deixava eu manipular as máquinas, mexer nas máquinas. E ele tinha, na Rua do Aragão, perto do centro, um ateliê fotográfico, né, grande, o térreo todo, que tem uma foto, e uma parte de trás, ele fez um primeiro andar de madeira que fazia as molduras. E então ele dizia, eu estudava de manhã e de tarde ele me levava, ele ia almoçar em casa, que era perto, e de frente ele tinha o Volga, que era um restaurante russo, que ele cozinhava muito bem. E então eu passava a tarde lá, e ele me enganava, me dava umas fotos coloridas, naquela época, para ampliar, ele fazia muito bem, e disse, amplia aí, porque o cliente veio buscar. Eu pequeno, e eu ampliava, né, não consegui nada dessas fotos. E os amigos dele e eu mesmo botava na moldura, aí dava o dinheiro a ele, aí ele fazia assim, me dava, né? E isso me estimulou muito, né? E esse manuseio com as máquinas, que inclusive eu estava dizendo na Dária ontem, eu usei muito a Polaroid, eu fui fazer um trabalho no Cabo Branco, né, que é o ponto mais avançado, né, e eu levava, eu saía com a Polaroid e a analógica. Antes de eu fazer o filme, claro que a Polaroid você não tinha uma imagem, mas eu queria ver o tipo de enquadramento, e eu fazia, e eu olhava a Polaroid para poder fazer a outra com o tripé. Então, eu levava a Polaroid para fazer estudo, né? E trabalhei também utilizando fogo, interferências no filme, ou sem estar ainda fotografado, filme vencido, né? E várias coisas. Então, eu também fiz muita experiência com o Polaroid. E essa vivência com o meu pai foi fundamental,
E todo esse apoio de minha mãe, político, né, e tudo, para mim foi uma formação muito livre, muito, né, muito libertária, muito fantástica, que eu sou grato a eles até hoje, né. Bom, então vamos passar aí pelo seu trabalho. Aqui, Paulo, arquitetura do imaginário, você já nos contou... Podia voltar o outro, só um minutinho. Uhum. A arquitetura do imaginário são essas paredes, que esse filme eu comecei em Nova York e continuei, eu de Nova York eu fui morar em Amsterdã, e passei um período, minha base era em Amsterdã, e eu ficava viajando, em 82, para 83. E então eu me impressionava com isso, e começou no relato seguinte, porque nós fizemos, né, montadas estava, nós fizemos, esse é um teatro que tinha na Broadway, antigo, e iam demolir, então nós fizemos, abraçamos o teatro, uma corrente, e eles botaram aquele jato de água com sabão, e derrubou a gente e tudo, e eles demoliram. Ficaram demolindo. Aí, no outro dia, eu fui, e então eu fiquei olhando, eu ando sempre armado. Uma câmera filmadora, nessa época, uma câmera fotográfica, papel e lápis. Então, eu tirei a câmera, porque tem filmes meus que a câmera não é mero elemento documental, é um personagem. Nesse filme, a câmera é um personagem. A câmera anda, reabita esses espaços. Ela sai, ela que está caminhando, né, por todos esses espaços. O filme é o caminhar da câmera por esses espaços vazios, né, como os personagens que lá viveram, ou não sei. Tá, então, junto à câmera filmadora, você tinha... E tem um filme também que eu fiz, né? Geralmente, eu fazia o filme, quando eu fazia uma sequência, e fazia eu tenho cerca desculpe interromper, de fotolivro, eu tenho mais de 50 dos anos 70 para cá. Livro de artista geral, eu fiz mais de 300, quase todos únicos, porque ninguém quer fazer livro de artista, que dê muito trabalho. E o de fotografia eu fazia poucos, porque eu não tinha dinheiro, né, para estar fazendo. E aí eu tenho book, todo filme meu tem um book, porque eu fazia foto, fazia sequência, e tenho livros foto também, como livro conceito, né, feita com fotografia, livro registro de ações, tudo photobook. Não, era só para dizer que, além do filme, você também tem uma série, né, de fotografias que ficou com o mesmo título de Arquitetura do Imaginário, né, que se apresenta como conjunto, né? Pronto. Essa é uma foto. Eu acho que a minha família, os meus irmãos, eu acho que pouca gente tem tanta foto como nós. Porque papai era fotógrafo, então ele documentou tudo da gente, tudo. As festas lá em casa, eles eram muito festeiros, né, e os russos, poloneses iam para lá, e carnaval era fantástico. E então a gente tem álbuns e álbuns, né? Isso aí sou eu, minha irmã Tatiana e Sérgio, o mais velho. Somos 6. Aqui, onde está esse carro branco, que descaracterizado, era esse térreo, uma casa antiga, e até o fim. No quarto escuro, era enorme, tinha uma coruja, que ele, fazendo foto pelo interior, trouxe. E o camarada que trabalhava no quarto escuro vacilou e ela foi embora. Ela era amiga da gente. Assim, para meu pai, Dária foi a curadora, foi a primeira exposição grande. Quando voltei da Europa, eu fiz uma exposição no Mamã, que era a antiga Galeria Metropolitana, mas uma coisa muito pequena, porque não tinha verba, eu que paguei, eu também não tinha dinheiro, então foi uma exposição muito acanhada, né? Eu inventei umas molduras simples, umas coisas com plástico. Aí eu escrevi para meu pai, fotógrafo, com quem aprendi a guardar as imagens das lembranças e as lembranças das imagens, que essa frase me veio quando a gente estava preparando a exposição. Posso? Esse é um filme e um livro foto. Eu ia me encontrar com o pessoal no barzinho, lá em Nova York, no Magus, no Sul, quando estava chovendo, e eu fiquei esperando, e tinha um posto de gasolina de frente. Quando eu corri para ir para o posto, para ir para o Magus, que era perto, estava no posto essas imagens, e no meio-fio, correndo um rio colorido.
Aí eu voltei, eu não estava com câmera, porque estava chovendo e a gente ia para a farra. Aí voltei, subi lá para o loft, peguei, a câmera estava, mas a filmadora não. Aí fiz o filme, né? E a foto. E o nome é Lubes, porque na hora me veio esse nome, porque como se fosse lubrificação, né? Uma coisa assim me veio na cabeça. E eu dou o título sem preocupação também, se não tem significado ou não, também não estou nem aí, não. Esse daqui, isso foi numa vitrine. A vitrine era enorme, isso foi em Berlim. E quando eu olhei, eu fechei meu diafragma assim, sabe? Aí eu digo, isso é Man Ray, pô. Isso é Man Ray, entendeu? Aí tirei a bolsa, fechei o diafragma da máquina também. A vitrine era enorme, era isso aqui. De moda, aquela vitrine fantástica. Eu adoro vitrine. Eu tirei muita foto. Aí foquei. Há um fato interessante, curto, numa Bienal, eu ia passando, que eu estava participando em 81, o Zanini disse, Brusque, senta aqui, eu queria lhe apresentar, eu guardei um lugar, Mário Barata, eu não conhecia Mário Barata. Aí, conversando, ele disse assim, eu não guardo nada, Brusque, eu recebo muita coisa, mas eu guardei um postal seu, que lente você usou? Aí eu disse, meu olho, a lente do meu olho. Porque eu não uso nenhuma lente, eu também não uso nenhuma lente, nunca usei nada na minha máquina, nada. Eu quero ver com o meu olho mesmo, entendeu? Quero a coisa crua, né? Como eu vejo e como é. Não me interessa... Admiro outras coisas, mas me interessa o efeito do acaso, né? E esse aqui, eu fui me encontrar com um artista alemão, amigo meu, no estúdio dele, em Berlim, e ele atrasou-se. Ainda bem. Eu agradeci a ele o atraso dele quando ele chegou, porque essa é a porta. Junto tinha uma loja de pesca. Então, eu lá, esperando de lado assim, estava tomando uma cerveja, sentado. Aí essa imagem foi andando, eu fui olhando, né? Aí quando ela chegou aí eu digo, agora está exato, entendeu? Aí eu fiz essa foto, porque você não vê de onde vem, entendeu? Porque antes ela aparecia, a haste tinha outra projeção. Esse é um livro de foto, um fotolivro que eu gosto muito. Esse negócio é aquele que antigamente se usava para separar cartão de anotação em birô. Você botava o nomezinho ali. E que minha vida toda eu fui funcionário público do INAMPS. Né? Eu sempre trabalhei para fazer o que quis, como quis, onde quis e quando quis. Nunca dependi de nada. Nunca me submeti a nada. Nunca submeti a censura, mesmo quando era exigido. A arte não foi feita para se pedir licença, para se pedir permissão. E sou contra a censura, luto contra tudo que for contra a arte. E eu acho que só você ser artista já é uma atitude política, né? E então, são fotos minhas que eu saí recortando, cortando. Na hora me deu vontade de ir cortando tudo e montei. Fiz 2. Um está comigo, e o outro está na Associação dos Colagistas de Paris, que eu fiz parte, e numa das exposições eu mandei, e eles gostaram muito, aí pediram, e eu doei para a associação o outro álbum desse, porque deu um trabalho desgraçado, aí eu só fiz 2. Passo? Passo. Aí nessa época, eu nunca tinha ido a Paris, aí eu fui, quando eu fui morar em Amsterdã. Aí eu subi no Pompidou, o que mais me fascinou em Paris nessa viagem foram os telhados, aqueles bueirinhos. Aí minha mulher ficou conversando com o pessoal de segurança, aí eu furei e subi, onde não é permitido, para fazer essas fotos. Quando descobriram, eu já tinha feito tudo. Aí eu digo, podem botar para fora, fazer o dela. Aí fiz essa montagem baseado na experiência dos cartemas da Luiz Magalhães, que foi meu amigo, que ele inventou essa coisa do cartema genial, né? E a Luiz, eu pesquisei a vida dele, eu tenho muita coisa no meu arquivo sobre ele, e graças à experiência
esse invento que ele fez com o mesmo postal, ele sai invertendo, fazendo, né, colando, cortando, o postal inteiro. Aí eu me lembrei dele e fiz essa montagem baseado nos cartemas dele. Eu publiquei um classificado, nos anos 80, eu acho, pintura bifocais, que você usava óculos bifocal. Aí um amigo meu, eu cheguei no aniversário dele, ele estava chorando. O pai dele tinha morrido e a mãe já, né, ele tinha ficado órfão muito cedo. Aí eu disse, meu amigo está chorando, porque ele me lembrando, ele estava com a foto do pai e da mãe dele. A única foto que eu tenho dos meus pais é essa. Eu digo, peraí, rapaz, seu aniversário, vamos tomar logo uma. Aí eu digo, me dê essa foto aqui. Eu não sabia o que ia fazer. Aí levei, botei no carro, que a gente ia beber. Eu não sei como foi que eu fiz isso até hoje. Aí eu peguei no ateliê umas impressões de outdoor em transparência, né, os pigmentozinhos, e fui dando um moaré, e eu sei que, em cima do visor da Xerox, e eu sei que deu isso. Não me mande fazer de novo, que é impossível, porque eu não vou saber o que eu fiz até hoje. Aí eu pedi para a namorada dele tirar ele de casa, botei na moldura, levei e botei na parede de frente. Aí, quando ele entrou, e eu fiz baseado na distância da porta para a parede, que era um apartamento pequeno. Exatamente, eu medi na época, era a distância que se via bem da porta para a parede. Quando ele entrou, aí ele via essas fotos maiores. Aí, quando ele vai aproximando, ela vai sumindo e vai vendo as menores. Aí, eu chamei retrato bifocal. Eu já usei óculos bifocal e eu tropeçava. Aí eu fiquei pensando, né, o que é esse negócio de bifocal. Aí comecei a estudar o que é a visão bifocal, entendeu? E está com você esse trabalho? Está com você o trabalho, não? Com quem está o trabalho? Esse trabalho que está. Eu tenho um e ele tem um. Ah, tá. Eu fiz um para mim. Quer dizer, cópia, eu copiei o que eu dei a ele. Aí esse é uma mistura de xerox com colagem, com fotografia, homenagem a Kablinkoff. Eu admiro muitos artistas, sabe? Eu faço homenagem a eles. Tem artista que diz que não tem influência. Para mim, são bitômanos. Porque eu sou tudo que vem de mim, né? Eu sou realismo, dadaísmo, futurismo, experiência isolada, Vicente Rego Monteiro, João Cabral de Melo Neto, e por aí vai. E agora eu sou feito Gilberto Gil, ele tem uma frase na música dele, uma letra que ele diz assim, a Bahia já me deu régua e compasso, agora o meu caminho eu mesmo faço. E você tem que ler, pesquisar muito, para não perder tempo caminhando sobre trilhas já percorridas. Você tem que fazer o seu caminho, sabendo todos os caminhos que foram abertos. Né? Aí você precisa pesquisar, se orientar, persistir. Né? Você só aprende fazendo. O mais importante é o saber ver de que eu fazer. Eu acho, sabe? Vladimir tem uma frase nesse aspecto, Vladimir Dias Pino, que ele diz assim, o olho é responsável pelo que vê. Sabe? E eu citaria ainda Oswaldo de Andrade, né? Ver com olhos livres. Né? Porque o olhar é super importante você saber ver. Hoje, pela sociedade, a sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas estão perdendo os sentidos. Né? Eu dei vários cursos e perguntava assim, você veio de onde? Né? Para várias pessoas, aí, tal lugar, o que foi que você viu de lá para cá? As pessoas, o que foi que você viu de lá para cá? O quê? O que foi que você viu? Passo. Fechadura Brasil. Esse é de 77. O reflexo bateu ali em fechadura, eu não retoco minhas fotos também. Sabe? Eu não trabalho sobre elas. Elas são como saíram. Não me interessa a perfeição, como eu disse.
Me interessa a ideia, a imagem da ideia. Isso foi no banheiro, na casa do meu sogro, em Bom Conselho, nesse período. Inclusive, tem muita gente jovem aqui, né? Minha geração, né, nós lutamos muito para abrir portas para vocês. Fomos presos, torturados, mortos, e espero que vocês não deixem essa porta que estão tentando fechar, seja fechada. Esperamos, minha geração, espero que vocês não deixem eles fecharem essa porta. Aí é mostrando um processo, né? Por exemplo, eu ia caminhando perto do ateliê, eu gosto de andar a ermo, né? Eu nunca faço o mesmo caminho, saio a ermo, sem ter o que fazer, sem nenhuma preocupação, para ver o que eu acho pelo caminho, ver, andar as coisas, ver. E eu passei, tinha essa oficina, que era uma oficina de pintura de carro, que tinha fechado, que era mais ou menos perto do ateliê. Aí tinha vendo. Aí, como eu trabalho muito sobre o olhar, aí eu digo, ver vendo, né? Ver vendo com mais de um sentido, né? Eu trabalho muito também com a ironia, com o acaso, com a ousadia, a esperança, a nacionalidade e a solidão. Da primeira à quarta dimensão. Esse trabalho eu gosto muito, é de 82, eu estava em Udine, na Itália, e Carlo Conte, que é um grande editor, um grande poeta e editor de livros de artistas, um dos maiores da Europa, eu fui para a casa dele, em Udine, eu tinha feito um álbum, ia ser lançado lá, e a gente foi pegar o carro descendo na garagem, e tinha seixo em cima, e nessa grade, uns seixinhos ficaram. E, quando eu leio, eu digo que isso é uma partitura, porque eu trabalho com poesia sonora, música visual. Eu digo que isso é uma partitura, e comecei a ouvir música e tal. Eu disse, espera aí um pouquinho, a gente não vai agora, não. Né? Aí fiz as fotos. Aí, em Roma, tem uma galeria que expôs muito, nessa época, música visual. Né? E, para minha sorte, Luca Mitti, que é um músico experimental de lá, foi para a exposição, eu não o conhecia, viu, me escreveu propondo musicar. Aí eu adorei, eu digo, ótimo. Então, ele, num sintetizador, ele musicou, ao vivo. Por falar nisso, hoje é dia de finado. Eu acho engraçado as televisões. Estamos aqui no cemitério transmitindo ao vivo, e os mortos tudo olhando. Esse cara é doido, transmitindo ao vivo, direto do cemitério. Aí, ele musicou, sabe, foi feita a performance, e foram feitos 50 fita cassete. Hoje é uma raridade. Eu tenho meu filho outro dia achou uma na internet, que ele vive fuçando, procurando coisa, achou. Esse é com fotografias. Antigamente, os fotógrafos iam pelo interior, fazia foto e recorte de madeira, e tinha um suportezinho assim, que encaixava, sabe? E na casa de meu sogro, lá em Bom Conselho, tinha. Aí eu achei uma maravilha. Aí fiz essa instalação, né? Com essas fotos que são fantásticas, chamada Recordação, que é a família dela, né? Os irmãos, os pais. E de Costa, que é o Sumir, a maioria já tinham sido mortos. Então, já não tinha a lembrança e não a imagem. Ou a imagem da lembrança, como eu cito. Ou lembrança da imagem. Peguei umas madeiras velhas que tinha lá. Esse é um trabalho que eu participei do Salão dos Nus, em 75, né, que são radiografia de nus. E eu trabalhei no hospital, no setor burocrático. Por isso que eu tenho pesquisas de trabalho desde o início dos anos 70, com eletrocefalógrafo. Eu tenho feito performance em vários países, fazendo eletro na frente do público, dentro da galeria, sabe, com um neurologista. E, desde essa época, então, eu pesquisei e trabalhei com eletrocardiograma, né, Sentimentos, um poema feito com o coração, tudo nos anos 70. Todo equipamento médico eu trabalhei.
Tinha um neurologista amigo meu, que é um grande neurologista, foi vice-presidente da Internacional, que ele me disponibilizava o consultório dele particular, uma vez por semana, à tarde, com a assistente dele, para eu ir pesquisar, assim, para eu ver. Ele botava um monitor aqui e eu ficava pensando coisas terríveis, coisas amenas, coisas boas, e o traçado vai mudando, né? Aí depois eu comecei a utilizar o riso, a gargalhada, né, uma série de experiências nesse sentido. Então, essa experiência para mim em hospital, eu, como a minha vida toda fui de funcionário público. Minha primeira obra vendida faz 8 anos, 9 anos, mais ou menos. Eu nunca me preocupei, por isso que eu sempre fui funcionário público, né, em vender obra. Eu nunca fui artista para estar preocupado com nada. Eu queria produzir meu trabalho. Por isso que eu tenho, hoje, olhando, eu digo, rapaz, eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa, entendeu? Que eu fazia, botava lá, não estava. Nunca procurei um crítico de arte. Nunca. Nunca procurei uma galeria. Trabalho hoje com o Nara porque eles me procuraram. E fizemos um acordo. Para as duas partes, muito bom. Amigáveis até hoje. Faz 9 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, a minha vida foi assim, muito... Eu fiz sempre o que quis, né? Não... Me deseduquei muito cedo. A bolsa que eu ganhei da Guggenheim foi um texto que eu fiz chamado Os Multimeios na Reeducação da Percepção Sensorial, mais voltado para um público infantil que é menos educado, inclusive esteticamente. Né? Ainda bem que a criança... E, com muito esforço, eu consegui me deseducar. Eu fui educado em colégio de padre, né? Tive uma educação libertária, mas formal ao mesmo tempo. Você, para deformar, você tem que primeiro formar, né? Saber formar. E, então, eu me deseduquei com muito esforço para acabar com a coisa de estética, o que é bom, o que é ruim, que é uma coisa que vem do cristianismo, o julgamento do que é bom e do que é ruim. Entendeu? Então, eu me deseduquei muito cedo para essas questões de estética, de valores, de tudo. Eu sempre trabalhei muito livre. Não me preocupa se é bom, se gosta. Eu faço coisa que eu não sei, quanto mais os outros. Entendeu? Então, nunca me preocupei assim, que se isso está bom, se isso... Não me preocupa que ninguém entenda ou não entenda. Entendeu? Eu faço o que me vem na telha. E penso muito, claro, pesquiso muito, leio muito. Já li muito. Hoje não tem mais saco, não. Não é você, é? Esse corpo. Não. Isso eu pegava no... Eu tenho poemas visuais comigo, que eu fazia letra em chumbo, e o operador de radiologia era um artista amigo meu, um grande artista, Ipiranga Filho, e na hora do almoço fechava, e eu botava um negócio aqui, a gente fazia as radiografias com poema visual. Pronto. Aí, eu botei essa imagem para vocês verem, e tem ligação com a ditadura também. Eu fui preso 3 vezes, né? Fui preso na passeata do ICEMIL, eu tinha 19 anos. Fui preso em 73 pela Polícia Federal, sequestrado, e em 76 pelo 4º Exército. Então, inclusive, quando eu recebi minha ficha, quando houve a abertura, eu quase escrevi agradecendo, porque eu botei umas coisas que tinha na ficha que não tinha no meu currículo. Eles sabiam, me seguiram tanto no que eu fazia, porque eu não anotava tudo. E tinha lá, eu digo, oxe, eu participei disso. Quando eu recebi minha ficha, eu digo, rapaz, eu vou anotar aqui para botar, né? Porque eles sabiam tudo de mim. Aí eu mostrando o processo, que era essas máquinas assim, né? Quase quadrada. E a porta está aberta, porque exatamente eu sabia como fazer para ela trabalhar direto, senão ela enganchava. Eu trabalhei, corria o risco de ser eletrocutado, mas eu obtive efeitos tridimensionais de profundidade entre o visor e o cilindro fixador aqui. E o algodão é o único que anula a imagem. A luz, ela enxerga de 3 a 4 milímetros na varredura na frente um pouco. Eu acho que quando o artista trabalha com tecnologia, você tem que dissecar a máquina como um estudante de medicina disseca um cadáver. Porque senão você não tira ela da função que ela foi criada e passa a ser coautora com você. Principalmente na sociedade de hoje,
né? A gente tem que botar a máquina como coautora de nossas obras. É bom, eu sempre discuti muito, eu não vou parar tudo que eu faço para inventar um cavalo com chifre. Eu procuro um técnico, um cientista da área, e vou discutir com ele. É uma troca muito boa, eu sempre me dei bem com cientistas, com técnicos. Eu acho que é uma experiência fantástica. E eles também não entendem de arte e não vão parar a pesquisa científica dele para entender. Então, é uma troca fantástica, né? É um trabalho em conjunto maravilhoso. Esse aqui eu fiz em Nova York e tem umas fotos ali, pronto, ali. E eu peguei essa imagem, botei fita crepe aqui e fui, né, fiz várias fotos para Nova York na época. E essas obras minhas de xerografia estão na exposição agora, no MoMA, sobre a América Latina, uma grande exposição. Com o maior prazer está ali, Ana Bela Gaig, Clemente Padim, quem é mais? Tem um bocado de gente do Brasil e do exterior. E Padim, que é muito meu amigo, ele foi preso também no Uruguai. Essa é uma foto. Claro, eu também fiz fotos sem ser foto artística, né? Eu não sei a quantidade negativa que eu tenho. Eu calculo 1.500 juntando slide, né? Eu trabalhei muito com slide. Eu fazia um trabalho com foto e com slide. Eu analisei muito a questão que eu chamo, num texto que eu escrevi, vi, entre parênteses, mento. Movimento. Porque o vídeo era feito de pontos, né, luminosos. E a película de ecrã, eu trabalhei muito em Super 8, então eu fazia o mesmo filme em vídeo em Super 8 e projetava lado a lado para ver a diferença da velocidade em relação à ideia, por exemplo. E o Super 8, né, você tinha duas opções. Era 24 e 18, eu acho que era 18 e 24 quadros por segundo. E projetavam direto errado nos festivais. Eu, com muita honra, sou o artista mais recusado no Brasil. Eu deixei de mandar, que eu já não tinha dinheiro, e mandava e a turma... Aí eu digo, não, espera aí. Aí essa é uma foto que eu fiz numa feira em 74. Eu tenho muita foto em preto e branco, assim, fotos convencionais, fotos, né? Isso é uma exposição internacional que eu fiz, 3x4 show, que era para as pessoas mandarem a obra em 3x4, interferência em foto 3x4, tudo. É claro que vieram de todos os tamanhos, e eu fiz, aquele foi o convite, eu fiz dois 3x4 mil, e eu fiz na livraria de maior movimento no centro do Recife, e era a livraria, era junto do Bar Calabouço, que a gente tinha um calabouço lá também, que era a livraria da Resistência, lá, onde todo mundo se reunia. E era um fluxo de gente muito grande, né? E ali é o catálogo e um livro com todas as fotos da exposição, né? Tem coisas que não estão aí, né? Eu não me lembro o que tem tudo dentro, não. Tinha 87 artistas de 15 países. Guilherme Derler, que foi exilado, agora que o Chile está levantando a obra dele, ele foi exilado na época de Pinochet, ele foi para a Bulgária e depois ele foi para a Alemanha e morreu na Alemanha, né? Aí tem Fausto Silva, Andejara, Bill Gaglione, aí tem um bocado de artistas de vários países. Ferrou, que é Antônio Ferrou, que é um dos precursores do rap, ele e Pepe Papa. Eles trabalharam com o Jean-Jacques Lebel, que tem o primeiro livro escrito sobre o rap nos anos 60. Eu tive até com ele agora, lá em Paris, que ele tem um trabalho, teve uma retrospectiva dele fantástica. E eles faziam performance, rap, na época chamava rap, em piscinas, em coisas. A diferença para mim, porque o rap não tem tradução, o acontecimento é uma coisa que não é uma tradução, não existe tradução, né? É feito de saudade. E o rap, você começava, né? Você
iniciava, não sabia se ia ter meio, se ia ter fim, dependia do público. Aí depois a performance aprisiona, leva para espaço fechado, depois, final dos anos 80, 90, volta para a rua, ainda bem. Aí continua o que é válido nos dois espaços. Mas, por causa da censura e uma série de coisas, eu mesmo, a última prisão que eu tive, quando me soltaram, eles disseram, a gente tem gente para acidentar, você tome cuidado, você pode morrer a qualquer hora num acidente. Se você fizer trabalho na rua, você vai morrer de um acidente. Eu passei 6 meses, né, 2 caras me seguindo, para me deixar com estado negro. Aí eu fiz uma exposição chamada Nadaísmo, pedi uma galeria de um pessoal amigo, a galeria toda branca, eu só botei um banco. Aí eu vi os amigos que eu tinha, que não bota meu nome não sei o quê. Aí eu subi e fiz um discurso, contando tudo isso que eu disse. Eles me ameaçaram, se eu morrer, são esses assassinos, ditadores, canalhas, né, que são adestrados para ver subversão em tudo, que me desculpem os cachorros, né, que falam em adestramento, os cachorros me desculpem, que são mais inteligentes do que eles. E disse, os 2 canalhas estão aqui dentro, né. Aí o pessoal queria sair comigo, eu saí só, passei 2 dias, né, bebendo e andando, e vendo a hora de ser morto, né. Saiu depois, eu estava na relação dos que iam ser mortos, né. Mas ainda bem que eu estou aqui, senão não estava aqui. Pronto, aí eu fiz um catálogo simples, que eu não tinha condições, em offset, mas pelo menos registrou, né. Ele tem várias páginas. Tem gente do mundo todo. Granato, Vera Barcelos, Aguilar. Nos anos 70, a gente fazia muito o que a gente chamava fotolinguagem, nos anos 70, a gente fazia performance para a máquina fotográfica. Esse é o eu comigo, né? Eu tirei xerox, montei na roupa minha com algodão, negócio. E depois eu botei no sanduíche de vida. Esse outro eu. Esse é o que é a arte, para que serve. Eu fiquei, não está aí não a foto, na livraria Livro 7, aquela que tinha a exposição do 3x4 Show, e depois saí caminhando pelo Recife, e essa livraria era na Avenida Conde da Boa Vista, que era a livraria, a avenida mais movimentada, e até hoje é. E aquela vitrine ali, né, eu fui antes, pedi e passei 2 horas. Né, o pessoal passava e de fato não via, em vez de quando eu me mexia assim. Eu fiz baseado naqueles homens que eu adoro, os homens sanduíches, aquelas propagandas. Eu tenho um filme que eu pego eles, sabe, que eu acho fantástico. Aquele Vende-se Ouro, que é a ironia, inclusive, com ouro, aliança para o Brasil, ouro para o Brasil, que os militares roubaram, e até hoje ninguém sabe, esse dinheiro não foi aplicado, e os milicos roubaram esse dinheiro todo, nos anos 70, ninguém fala nisso. Ouro para o Brasil, ouro para o bolso desses canalhas, entendeu? De propósito, a propaganda do Brasil ali. Todo artista faz o autorretrato com U, né? Aí eu digo, eu vou fazer o meu com L. E fiz auto-rádio um retrato, que é minha radiografia e fotografia. Eu inverti. É minha radiografia e eu transformei em positivo. E embaixo é homenagem a Mallarmé, né? O lance de dados. Jamais abolirá o acaso. E ninguém sabe, Vicente Rego Monteiro, eu escrevi um livro com quase 500 páginas sobre ele. Vicente foi o primeiro tradutor no Brasil de Mallarmé. Ele editou uma revista Renovação, que eu tenho o exemplar em 42, dedicada a Mallarmé, com tradução de tudo, o número da revista, um desenho que ele fez de Mallarmé. Que, para mim, é um marco grande, ele e Apollinaire, em toda a história.
João Cabral, que vai fazer 100 anos agora no próximo ano, que ele dizia, né, eu convivi algumas vezes com ele, que a poesia dele era visual. Tanto é que quando ele fica cego, ele para de produzir. E a gente ia levar ele para o Recife, ele disse, ele amava o Recife como eu amo. Ele disse, eu não quero, a gente convidou ele, eu liguei, ele disse, eu não posso voltar ao Recife sem vê-lo. Entendeu? Eu desliguei o telefone chorando. Essa é outra performance, porque isso eu fiz baseado nos gados de frigorífico, nos cortes de carne, que a fama tão grande, né? Eu tenho quando eu fiz jornalismo, na aula de filosofia, o padre Mocho, na Universidade Católica, passou um exercício que era: o homem precisa conhecer a si próprio para depois conhecer o universo. É feito Ezra Pound, que disse, né, você precisa conhecer a sua aldeia para poder conhecer o mundo. Aí, então, eu fiz um conto que era, tudo ia se acabando, e a gente ia comendo tudo, né? Eu triturava e comia, e depois só ficaram as mentes humanas, né? Aí a gente começou a se recortar, e cada pedaço tinha valor, né? Vendia, um agrediu o outro, virava, a antropofagia voltava. É um conto assim, que eu não me lembro, não. É de 74, eu acho. Isso, eu estava morando em Amsterdã, e Ulisses Carrion disse: Brusque, tem no DEAP 2 mulheres que são milionárias. Ela estava bancando Walter de Maria numa ilha, no projeto que ele estava fazendo. Levavam para ele as coisas de helicóptero. Tu não tem umas ideias quase impossíveis? Aí eu digo, tenho. Ele disse, me dá 3 que eu levo para elas. Eu me dou bem com elas, sou amigo delas. Eu digo, tá. Aí fui para casa, aí fiz essa, fiz a de colorir as nuvens, que eu publiquei em Nova York também, né? E a outra, a Aurora Tropical Artificial Colorida, que é tudo do início dos anos 70, que eu publiquei, registrei publicando. Eu publico, para onde eu vou publicar um livro, meus classificados, eu tenho uns 60, eu acho. E a Aurora Tropical Artificial Colorida. Você me encomendava uma aurora, dizia as cores que queria, eu mandava um foguetinho. Você quer onde? Em cima da sua casa, você quer no bairro? Aí eu calibrava de acordo com o espaço que você queria que eu mandasse a aurora e fazia lá. Eu escrevi para a NASA, eles não me responderam nada, acharam que era brincadeira, entendeu? Nunca me responderam, porque eu queria ir num avião para fazer. Aí, esse aí é um filme. Eu ia nos domingos, os trem era vazio, eu ia no último vagão, levava uma garrafa de uísque, tira-gosto, ia fazendo meus projetos, um isoporzinho com gelo, não tinha ninguém. Ia fazendo passa pelo meio do canavial, o trem é lindo, né? Eu me lembrei de um poema Ascenso Ferreira, eu já deixei o Recife tão longe, e de perto avisto outro mar, qual nada, é um partido bom de se cortar. É porque você passa no meio, quando a cana está boa de ser partido, o vento faz assim. É um mar verde. É outro gênero, Ascenso Ferreira, né? Poesia a gente tem vários caras bons. E então, eu no trem tive essa ideia, porque eu terminei todos os projetos, e na volta eu disse, Paulo, você vai criar um trabalho, e eu já tinha tomado uma, até chegar no Recife, senão você vai morrer, cara. Se você não fizer um projeto usando o trem, não pode usar nada fora daqui. Aí eu comecei a bolar, aí pensei, por causa de um projeto meu do filme, que eu vou mostrar em seguida, até a Hepta, aí, que é o fotograma, aí eu pulei lá em Amsterdã para fazer essas fotos, escondido, e fiz uma série de fotos, que é o fotograma, você tem que saber a velocidade do trem, os desvios, né? A velocidade de partida e chegada, isso com engenheiro de cinema e engenheiro ferroviário, uma equipe grande, claro. Eu apenas tive a ideia. E você botava o distanciamento do fotograma de acordo com esse percurso. No Japão foi feita uma experiência recente, eu tenho um recorte. Eles fizeram no metrô esse trabalho. E era baseado na máquina reflex, o espelho com iluminação que projetava para cá, esse jogo reflexo jogava para essas telas que condensam a imagem.
Essa é a máquina de filmações que os japoneses também fizeram uma experiência agora recente, eu tenho um recorte, que eles criaram um processo que induz o sonho. Induz. Quer dizer, em breve você vai ter. E a minha ideia, eu escrevi esse conto, eu estava no hospital, eu tive uma pneumonia grande, quase morro, e comecei a pensar essa besteira. E fiz esse conto, que você desatarrachava aqui, é uma substância pardacenta, você botava, ia dormir. Aí, de manhã, você tinha um projetor criado específico, você tirava, botava, ia tomar café assistindo seus sonhos. Acabou os psicanálise, cara. Entendeu? Essa é uma foto minha plastificada, estou me conservando. É de 74. Aí Recife foi a primeira cidade no Brasil que fez um monumento à tortura nunca mais. Eu fiz uma instalação. Fiz outdoor e fiz parte da organização do concurso Tortura Nunca Mais, para a gente fazer um monumento à Tortura Nunca Mais. Então, fiz cartaz, fiz outdoor, esse é um dos trabalhos que eu fiz. Eu fiz, foi uma comissão com a Prefeitura, Governo do Estado, né? A Arnes lançou o livro Tortura Nunca Mais. Lá. Então, o Recife, a gente tem uma tradição revolucionária muito grande, Pernambuco. Né? Arraiz, quando o Exército tomou o Brasil todo, cercou o Palácio do Governo, de saia, ele foi para a sacada, disse, só quem me tira daqui é o povo. Foi o povo que me botou aqui. Eles invadiram, né, e tiraram ele. Mas ele disse, não saio. Só quem pode tirar daqui é o povo. Não foi vocês que me botaram, não. Essas são fotos que eu compro na época da Arte Correio. Esse é de 76. Negativos que eu acho, né? Em Nova York, quando eu ia trabalhar na Xerox, eu morava no Sorro, era na Sexta Avenida. Eu ia andando de manhã cedo, com um saco de lixo, sabe? Ia olhando, abrindo os lixos. Aí achei, na Sexta Avenida, um lixo, que eu digo que só pode ser de fotógrafo. Uns slides, aí tirei tudo, fiz superposição desse slide do modelo. Aí depois eu fui conhecer esse cara, levei para ele de presente um desses trabalhos, né? E eu reveiculava, quer dizer, reintroduzia uma foto que já estava morta, botava ela para circular novamente. E eu me lembrei agora de trazer essa por causa da questão da Amazônia, né? Eu trouxe de propósito. Eu coordenei um festival da Universidade Católica, eu estudei lá, em 78 e 79. Né? Eu trouxe Ulisses Carrion, Arte Barneveld, Elliot Sica, levei para lá assim que ele tinha voltado, Granato, Aguilar, e fiz a primeira mostra que foi feita no Brasil internacional, inclusive com o vídeo dos precursores, tanto a nível internacional, Pike e outros, como a nível nacional. Então, tem ali essa mostra e botei no cartaz o trabalho do meu grande amigo Aguilar, que é um cozinheiro fantástico também. Em 79. E esse também é uma mostra que eu fiz, chamado Show, de Super 8, 16, 35, Lígia Papo, Lígia Clark, um monte de gente. E fiz um slide, por causa das minhas experiências em slide, um slide de arte show, onde os artistas, não era mandar slide de obra, era você interferir
trabalhando sobre o slide como obra. Não era documentando uma obra. Então, recebi coisas fantásticas, né, de vários artistas do exterior, do Brasil, que eu tenho esse acervo de slide como obra, que eles fizeram e mandaram. Isso é em Paris. É Ministério da Infância e de Juventude para a Educação, uma coisa dessa. É atrás do Pompidou ali. Aí eu não tive dúvida, estava escrito, né? Já que é assim, vamos lá. Pronto. Aí, eu vou explicar rápido. Eu expus na galeria Richard Salton, de Londres, e uma parede todinha, uma galeria grande, todinha com os fotogramas enormes. Que eu tenho todos os fotogramas, é uma pilha assim, para fazer aquele filme. E fiz esse desenho, né? O que eu fiz na época. Como foi que eu fiz esse parangolé aí, entendeu? E ali, eu, quando era pequeno, porque lá não tem inverno, né? É uma estação só o tempo todo, é verão. E eu brincava com o slide de papai, botava uma moldura de slide vazia, amarrava um cordão e ia pingando vela colorida, vela normal. Então era desenho animado, sabe, na parede. A vela ia derretendo e parava, a outra vinha andando e parava. Eu retomo isso, eu me lembro, eu vou buscar muita coisa, eu sou meu analista mesmo, eu vou buscar muita coisa, eu reviro minha vida constantemente, diariamente no ateliê, eu fico pensando e vou buscar coisa lá do começo, entendeu? E fiz essa experiência na Xerox Nova York e fiz aquele filme. É uma linha preta. A máquina, ela não era digital, ela tinha as 3 cores básicas. E era de 1 a 0. Você tinha que trabalhar coordenado. É porque as cores ali estão um pouco, assim, que foi feito da cópia do VHS ainda, né? E do Super 8, na época, filmava na parede e filmava o VHS. Não tinha tecnologia, e lá então a gente quer ainda mais para cá. E eu ia movimentando as cores aqui, sabe? O diretor passava da Xerox com pena, porque eu não podia parar. Eu tive uma estafa que montada me chamava, era vizinho de Paulo Xerox, né? Porque eu passei vários dias acamado, porque eu não podia parar minhas pesquisas, e era uma semana só. Então, eu entrava de manhã e saía quando ia fechar a Xerox da Sexta Avenida, que era o showroom deles. E então, eu tinha que saber a cor, mexia nas cores que estava passando, não totalmente, porque o bom da Xerox você nunca sabe como vai sair. É como na fotografia também, né? É o mesmo processo, né? Como a heliografia, como o fax, começou tudo líquido e termina tudo a seco, né? Então, eu fiz esse desenho, ficou exposto, e uma televisãozinha de lado, toda a parede, mostrando o filme. Foi bem legal. Essa foi a única vez que eu expus não coube nem todos os fotogramas. E esse é o slide ainda da época que eu fiz. Eu ia para a prefeitura, eu fui coordenador do patrimônio histórico, na época que Jarbas era prefeito, e eu passava todo dia para ir por essa avenida para ir para a prefeitura. E me chamou a atenção, porque é uma fábrica abandonada, e a propaganda, ela não vende nada, ela vende a ilusão. É perigosíssimo por isso, né? Ela vende ilusão. E o contraste, o que me chamou a atenção, foi exatamente a realidade de uma ex-fábrica com a mentira de lado. Então, de 15 em 15 dias é quando muda o outdoor, eu parava e fotografava. E fiz um bookzinho chamado Moradia versus Ilusão.
E era uma invasãozinha, morava gente ali, eu entrei e conheci eles. Esse é quando eu morava em Amsterdã. Eu tenho um filme chamado Amsterdã Erótica, porque lá começa toda a revolução sexual, né? E eu saí andando e filmando, né, e fazendo essa performance. E esses pênis que tem em todas as ruas lá. Pronto, aí são 2 books que eu fiz. Na hora, eu botei aquele cartaz do salão para registrar. Na hora que ia inaugurar o salão, eu escrevi a frase, eu com spray. Ia chegar governador, secretário de Cultura, eles rasparam de imediato. Então, eu fotografei, e no ano seguinte, mandei uma proposta. Continuo insistindo, a arte não pode ser presa. Mandei esse e-book. Claro que foi recusado. Chama-se A Tudo do Artista, A Tudo do Museu. Esse é eu tenho o maior museu do mundo, particular meu. Se eu disser a lista, vocês não acreditam. Em 84, eu gosto de beber, gosto do mercado, para mim, em todos os lugares eu vou no mercado, é onde você conhece, né, comida, o povo, as conversas. Conversa de mercado, tem conversa que Cortázar perde, né, para cada conversa fantástica que você ouve, né? Borges. Aí eu avistei aquele Volpe. Esse tapete é grande. Aí eu digo, que maravilha, um Volpe. Aí me veio a ideia de artistas achados e apropriados. Esse Bispo do Rosário, eu tenho a foto dele, eu fui um dos participantes do Congresso Internacional de Catadores de Lixo em Belo Horizonte. O ano passado foi retrasado, né? E eu comprei na feira deles esse bispo. Teve um crítico, que eu não vou dizer o nome, eu disse que era de bispo, e até hoje ele pensa que é, ele foi lá no ateliê. Eu nunca admiti, não. Aquele ali foi em Paris, em 2017. Quando eu olhei, eu digo, que maravilha, ele está expondo aqui, eu não sabia, entendeu? E ali foi em Veneza, Cristo também tinha passado por lá, né? Aí eu tenho uma relação com Kreuzberg, eu tenho quase 50 artistas geniais do mundo todo. Paulo Miada fez uma curadoria e fez uma grande exposição, porque eu exponho o seguinte, eu exponho, por exemplo, Volpe, o tapete é uma obra parecida e uma biografiazinha de Volpe, que tem o aspecto educativo também. Senão as pessoas não entendem. Paulo fez um texto maravilhoso, né, na época, no Sesc Belenzinho. Eu faço excursão atualmente, eu comecei em La Corunha, que eu fiz uma retrospectiva lá, e aí é bom porque são pessoas de várias profissões que cada um vai... Porque você só pode achar de acordo com o seu conhecimento, sua vivência, sua experiência. Então, eu saio com o pessoal, eu desenhei uma roupa, e a gente saiu pela rua, entrando em coisa de lixo. Eu pedi foto antes da cidade, fiz um percurso em lojinhas, ferro velho, miudezas, né? E deixei um espaço na Fundação Luiz Ceone e botei os trabalhos dele que eles acharam de outros artistas, que está no catálogo do livro que eu trouxe para aqui. E vou fazer... Aí fiz em Milão, eu fui dar um curso na nova escola de Belas Artes de Milão, e tinha gente de vários países, que lá, né, um centro fantástico, China, de vários países e de várias profissões. Então, a gente fez uma excursão e o resultado foi fantástico, porque eu discuto com eles, né? Antes eu mostro algumas coisas para poder abrir um pouco a cabeça, e depois cada um apresenta seu trabalho aos outros, cada um vai apresentando e discutindo, né? Então, é bom que é uma diversidade de artistas que surge e de discussão, e, ao mesmo tempo, quem não conhecia aquele artista vai conhecendo, porque a pessoa tem que falar sobre ele, dizer quem é, né? Falar um pouco sobre ele, daquele artista que ele achou. E, então, essa experiência é muito boa, essa brincadeira é bom para todo mundo. Essa é a última.
Já passou muito Essa tempo. última. Ei, já chegaram perguntas aqui, Paulo. Não, eu digo, tá bom, deu falar. Desculpem, eu falei demais. Que nada, mas tem que falar mais, porque, ó, que obra impossível você faria hoje? Que obra impossível você faria hoje? Impossível? Nada para mim é impossível. Porque apareceu aí uma frase que eu gosto muito de Santos Dumont: tudo que um homem pensar, outros poderão realizar. Então, Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então, quer dizer, não existe, você não faz, né, mas outros farão. É claro que todo mundo é superado, lógico, e eu acho que tem uma moçada aí fantástica, né? Eu gosto de acompanhar o trabalho do pessoal jovem, né? Vou à exposição, pego catálogo, boto no meu arquivo. Eu tenho um arquivo com 70 mil itens de arte contemporânea, que foi levantado por Gabriel Bevilacqua, que hoje faz parte aqui do Moreira Salles. E onde eu vou, eu pesquiso, e tem muita gente boa. No Brasil é um dos países que eu acho que tem mais gente boa, uma produção no país todo. Porque uma das perguntas que chegaram aqui, uma delas é exatamente isso. Dentro da arte produzida hoje, o que você mais gosta? Dá para apontar alguma coisa? Não, porque eu gosto para mim, a arte não tem setores estanques, né? Você faz tudo, eu acho que o bom é essa misturação, essa integração com teatro, cinema, música, né? É um baião de dois, né? A comida, eu acho. Tá. Paulo, e o que ainda falta a gente conhecer do que você fez, que ainda está guardado às 7 chaves lá no arquivo? O que tem? O que tem lá ainda que está esperando. Eu precisava viver 5 vezes. Eu tenho uns cadernos que eu chamo banco de ideias, que eu tenho desde os anos 60, que eu vou anotando tudo, em bar, em avião. Avião, para mim, é um laboratório. Eu adoro, eu não converso com ninguém de lado. Eu só viajo na janela, que eu fico olhando para a janela, sabe? E quando o avião vai sair, eu pego um livro, aí eu olho assim, aí depois eu guardo e vou trabalhar, monto a mesinha. Não converso com ninguém. Aí eu tenho esse banco de ideias que, de vez em quando, eu vou lá, né, o que eu tenho, e eu marco por cor. Tem um índice assim, performance, aí tem um ponto vermelho. As páginas que tem ponto vermelho é performance. Instalação, azul. Aí, quando eu vou fazer, me pedem uma coisa inédita, antiga, por exemplo, aí eu só vou olhando aquelas páginas, aquela cor, não vejo, nem olho o que é. Entendeu? Aí, ali são 5 já, com todo tipo de anotação, de coisa. Às vezes, porque cada artista... É engraçado, Paulo Miada expôs algumas páginas dessa, porque eu acho bom, porque você conhece o processo de criação do artista. Você desmistifica esse negócio, entendeu? Está ali a forma como você anota, como você escreve, como se processa na sua cabeça uma ideia, né, até chegar à realização ou não, né? Para mim, se você teve a ideia, escreveu, já está bom, já fez. Né? Não precisa materializar ela. Não precisa. Tudo que está ali já está feito, porque eu pensei. E você fotografa com o celular ou ainda carrega a maquininha? Carrego. Eu faço as duas coisas, mas eu gosto da câmera. Eu tenho várias câmeras, eu tenho todas as câmeras que eu tive, eu tenho, e uso elas. Eu tenho uma Canon, a E1, que foi a melhor câmera que a Canon fez. É dos anos 70. É a melhor máquina que eu tenho. Eu comprei em Nova York 2 Polaroid, né? Eu compro caixa de filme, por causa dos tamanhos, né? Então, eu trabalho com todo tipo de máquina. No digital, eu tenho 2, 3, entendeu? E tem essa pequena que eu gosto, é ótima para viajar, e também faço com o celular. Depende do que for. Entendeu? Mas também revela, né? Também usa filme analógico. Não. Não usa mais. Eu não tenho condições de revelar tudo. Eu tenho coisa que eu não sei, muito de negativo, de filme preto e branco, de slide, eu tenho muita coisa. Né? Eu vim vender obra agora, eu vivi como funcionário público a minha vida toda. Então, eu trocava com a Sila Cerda, por obra, ele imprimia para mim as fotos como postal. Edmundo Dançou, que era outro grande fotógrafo de lá, francês, um cara culto também.
A gente trocava por obra, para eu ampliar foto, mandar para salão, fazer foto, que eu não tinha condições de estar fazendo. Eu comprei uma câmera boa e Super 8 quando eu ganhei a Guggenheim. Eu nunca pensei que ia passar um tempo, dormir pensando e acordar para pensar, né? Porque eu sempre vivi, né, com contadinho, e lá eu vivi essa vida, né? Assim, dormia pensando e acordava para pensar. Você pode olhar que a produção do meu filme é uma produção muito grande nesse período. Entendeu? E Montada me arranjou um loft do amigo dele, fantástico. Aí você pôde comprar os equipamentos para filmar? Comprei, assim que cheguei lá, comprei tudo. E trabalhei como diabo. Paulo chegou aqui. O que é arte e para que serve? No dia que eu souber, eu paro. Ela é boa porque não serve para nada. Ela não tem utilidade, para mim, pelo menos. Pode justificar, de alguma forma, enfeitar, encher linguiça, mas nada disso é tudo mentira, para mim. Paulo, como é que você vê o seu trabalho de Arte Correio, ou essa produção toda que circulava a partir da rede? Como é que você recebe esse trabalho dentro de uma vitrine como o do MoMA, por exemplo? Como é que você vê esse trabalho exposto dessa forma? Toda obra, a tendência é ser museificada pelas instituições. Não tem como escapar. Eu conversei muito com o que cuida dessa parte do MoMA. Ele veio para São Paulo, me entrevistou 1 hora sobre essa questão, que é uma questão hoje que os museus do mundo, a Tate e outros, ele discute, é o seguinte: essas obras ficam na biblioteca ou são tombadas? Na biblioteca você tem acesso, aí o manuseio é complicado. Mas a Arte Correio foi feita para você manusear mesmo, entendeu? Quando o pessoal chegou lá de Luva uma vez, foi expor uma grande retrospectiva de Arte Correio, a conservadora ligou: eu vou ter que passar mais dias aqui, ele tem muita obra. Eu digo: não se preocupe não, preencha aí, péssima conservação. Aí peguei, amassei assim, joguei no chão um bocado, sabe? Porque era feito por carteiro manusear, não tem esse negócio de botar luva, não, entendeu? Agora, tudo é museificado, tudo, não tem escapatória, não. Primeiro, pela desqualificação que existe dentro dos museus, de tratamento da obra, entendeu? Uma coisa difícil, a instalação é uma das coisas que traz um problema seríssimo para museus, porque você vê o museu como o MoMA pegou de consulta, botou fotografia da cadeira, imobiliário, né, e por aí vai. Então, quer dizer, não existe uma preparação. O Hendrix, foi Hendrix quem foi? Que vendeu, eu peguei a exposição no MoMA, o acervo dele que ele vendeu do Fluxo, ele passou 15 ou 20 dias para orientar a montagem, tudo lá dentro do acervo dele. E olha que era um dos acervos fantástico, né? A Getty comprou o de Dick Higgins, todo o acervo dele. O Pompidou trocou pelas reedições de Fischer, reeditou todos os livros dele e doou o acervo dele para o Pompidou. Nossa última pergunta de hoje, Paulo. Como você compara o período que vivemos com o período da ditadura? Atualmente não tem diferença, não. A gente está em outra ditadura. Para mim, nós vivemos uma ditadura hoje no Brasil. E sem ninguém. O Palácio da Alvorada hoje é um quartel. E o perigo é que as pessoas são adestradas, entendeu? Aprende a ver subversão em tudo. Eu não sei como é que o censor, porque a mulher dele não tira roupa na frente dele, que ele censura. Ela deve ter alguém para ela fazer isso. Entendeu?
com quem ela possa fazer isso, porque ele vai censurar a nudez. A imoralidade está na cabeça dessas pessoas, entendeu? Vá atrás que você vai ver o que tem em cada pessoa dessa, né? Vai ver o comportamento deles, né? O passado deles para ver, né? Então, eu li muito Stanislau Febeapá, 1 e 2, de Stanislau Ponte Preta, Festival de Besteira que assola o país. Se Stanislau fosse vivo, ele ia fazer o 3º volume agora muito melhor do que os 2. Entendeu? Muito melhor do que os 2. A cultura é inimiga de qualquer governo. E pior ainda, dos ditadores. Não interessa a nenhum governo um povo culto. Entendeu? Por isso que a educação é uma das coisas que abominam, e a cultura também. Então, isso... E para mim, a gente vive uma nova ditadura. Todo esse ano. Eu vivo sobre uma ditadura no meu país.